Amados, boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui nesta noite mais uma vez reunidos e não podemos pensar assim, é apenas mais uma reunião, porque não é. Não depende da quantidade de vezes que nós reunimos, mas depende do quanto de Cristo que nós temos nos alimentado nas reuniões. Então nós precisamos estar esta noite aqui com fome de Deus. Não porque tem nos faltado comida, mas porque nós precisamos de mais, o mais de Deus. E isso apresenta para nós um paradoxo bastante interessante, porque Deus ele supre a nossa comida, nosso alimento, mas Ele não determina a quantidade que nós vamos comer. Isso depende intrinsecamente de nós. Nós é que determinamos o quanto que nós vamos comer. E o interessante disso tudo é que Ele é quem proporciona a fome em nós, mas Ele também é quem sacia essa fome proporcionada por Ele. Ele é quem faz a ferida, Ele é quem cura a ferida. Ele é quem proporciona a fome, e essa fome não pode ser saciada por alimento algum, que não seja Ele mesmo. Então Ele mesmo sacia a nossa fome. Ei, o problema não é ter coisas, mas o problema é quando nós achamos que as coisas elas vão nos realizar. O problema não é falta de religião. O problema é que a religião ela não satisfaz ao homem. Às vezes conversamos com alguém que ainda é religioso, e essa pessoa diz: não, agora a minha vida está tudo bem. Agora eu estou indo na igreja. O problema não é você ir à igreja, mas o problema é o quanto você está se alimentando de Cristo. Então a ideia não é que nós entremos aqui ou estejamos aqui por um desencargos de consciência, ou até mesmo para preencher um vazio. Mas a ideia é que nós, ao entrarmos aqui ou ao estarmos aqui, Cristo entre em nós e Ele seja o foco, o centro das nossas vidas. Então vamos ler Romanos 11:36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando nós lemos esse texto de uma maneira dispersa, ele aparenta ser uma frase redundante. Dele, por ele, para ele, o que significa tudo isso? Mas é porque aqui está falando de origem, processo e destino. Porque começa dizendo assim, porque dele. Dele aí é a origem. É onde tudo começou. Por meio dele. Dele aí é a origem. Mas aí depois vem por ele. Por ele é a maneira como vivemos. É a maneira como as coisas acontecem. Então é um processo. E finaliza dizendo, e para ele. Então é o objetivo para tudo que estamos vivendo. É o destino onde findará tudo para o que estamos vivendo. E ele finaliza dizendo, porque para ele são todas as coisas. Tudo começou nele. Tudo deve acontecer através dele. E tudo voltará para ele. Então, nós sabemos que tudo começou nele. Mas também é por certo que nós sabemos que depois do pecado, depois da queda do homem, nem tudo é através dele. E aí começa a mudar todo o processo. Porque se não é através dele, com certeza não é para ele.
não vai ser para ele. Não será para ele. Então o processo seria assim: dele são todas as coisas, por ele são todas as coisas e para ele são todas as coisas. Nós vemos que João, no capítulo 1, ele diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito através dele. Precisamos, queridos, entender essa verdade de João aqui. João está dizendo que só é para Deus o que veio de Deus. Só volta para Deus, só serve para Deus o que veio de Deus. O que eu preciso desmistificar e entender de uma vez por toda é que nem tudo que é feito em nome de Deus é para Deus. Coisas que são feitas em nome de Deus, porque o entendimento religioso, ele nos apresenta como proposta que tudo que é feito dentro da religião em nome de Deus é para Deus. Mas nem tudo é para Deus. Eu me recordo de uma frase que Billy Graham falou muito tempo atrás. Ele disse da seguinte forma: se o Espírito Santo fosse tirado do meio da igreja, 80% do que a igreja faz hoje, ela continuaria fazendo. Veja o peso que tem a frase de que este homem falou. 80% do que se faz hoje na igreja, sem o Espírito Santo, continuaria sendo feito da mesma maneira. Então, o que ele quis dizer com isso? Que 80% do que o cristianismo faz nos dias de hoje não é por intermédio do Espírito Santo. E se não é por intermédio, por motivação do Espírito Santo, então não é para Deus. Não é nele, nem por ele, e nem irá para ele. Porque os homens caíram no engano que acha que o Evangelho é uma atitude do homem para agradar a Deus. Uma coisa que precisamos entender, amados, é que Deus ele não se agrada de mim. Deus ele se agrada de Cristo em mim. Por quê? Porque Deus ele só reconhece Cristo. O DNA humano é incompatível com o DNA divino. Então, é preciso Cristo em nós para poder ser reconhecido nele. E tudo o que ele vê em nós, ele vê através de Cristo. Então, tudo que é feito em Cristo, por Cristo e para Cristo, Deus também ele não se satisfaz. Porque, amados, Deus ele se realiza em Cristo. Ele disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, se ele se realiza em Cristo, é necessário que seja feito em Cristo todas as coisas, por Cristo todas as coisas e para Cristo todas as coisas, para que o Pai possa também se satisfazer. Será que é possível entender isso? Você está em Cristo? Você não está com Cristo, você está em Cristo. E se essa for a sua realidade e a minha realidade, então Deus, ele vai poder ter prazer em nós. Queridos, é importante entendermos isso, porque às vezes nós queremos fazer a obra de Deus apenas com talentos, apenas com habilidades, apenas com aptidões naturais. Às vezes nós estamos querendo fazer a obra de Deus com a capacidade humana apenas. Deus, ele não aceita nossas obras, amados. Até porque não existe obras. João, capítulo 6, versículo 29. Então ele deixa bem claro aqui que a obra de Deus é Cristo. Aí você me pergunta, então não tem nada para fazer na obra? Eu te digo sim, tem muita coisa para ser feito, mas tudo precisa ser feito em Cristo, por Cristo e através de Cristo.
Porque o que Deus reconhece e recebe é apenas Cristo. Queridos, escute uma coisa. A obra de Deus, ela não é feita com uma belíssima voz. Aí falamos, aquela pessoa ali, ela sabe adorar. Que voz aveludada. Para aí, queridos. Nós estamos falando da adoração ou nós estamos falando do talento? Preste atenção numa coisa, querido. Nem tudo que nos satisfaz, ou aquilo que nos satisfaz, nem sempre satisfaz a Deus. Ó, começou a cantar ali esse louvor, me arrepiei todinho. Pois é, isso é sua alma. Até porque a verdadeira oração, a verdadeira adoração, ela não é através da alma. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E se é em espírito, então é nele, por ele e para ele. E o que é adoração, então? É eu dar a Deus, ou devolver para Deus, aquilo que Ele me mandou dar. Aquilo que Ele me mandou devolver. Dá para entender isso? O que é adoração? É eu dar para Deus aquilo que Ele mesmo me deu para devolver para Ele. Escute, queridos. Nós nunca devíamos dar a Deus aquilo que nós queremos dar. Porque aquilo que nós queremos dar não é o que Deus aceita. Eu trouxe aqui uma oferta aqui. Eu vou entregar essa oferta. Não, queridos. Você está dando dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus, ele quer parte da tua vida. Porque quando isso acontecer de fato e de verdade, o teu dinheiro está incluso. Às vezes a gente separa aquela notinha de 2, de 5, de 10 para dar para ele, né? Mas se você de fato você vai dar para ele, e foi ele quem gerou em você esse desejo de dar, quem deveria realmente determinar o valor para você dar? Seria você ou ele? É porque, queridos, nós pensamos que nós podemos dar para Deus o que nós queremos. Até podemos, mas ele só aceita o que ele quer. Precisamos entender uma coisa. O respaldo de Deus em nossas vidas é por aquilo que eu faço ou por aquilo que Ele me mandou fazer? Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombras das coisas celestes. Assim como Moisés. Presta atenção, aqui está falando de sacerdotes. Então, isso mostra que Moisés era uma sombra. É uma figura. Então, a palavra diz aqui que assim como Moisés foi instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, e aqui está falando de Deus, pois vê que faz todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus aqui queria um tabernáculo. Sim ou não? Quem vai fazer esse tabernáculo? Moisés. Os homens habilitados. Ok? Deus, ele queria que os homens fizessem o tabernáculo. Algo para ele habitar. Certo? Tudo certo até aí? Então, a planta veio de quem? O projeto para essa construção veio de quem? Será que Moisés ele não poderia reunir aqueles homens, muita gente habilidosos, capacitados e dizer, vamos projetar aqui, como é que a gente pode fazer aqui um tabernáculo? Vocês acham que não sairia um tabernáculo bonito? Com tanta gente habilitados, habilidosos, cheio de talentos ali? Mas veja o que a palavra de Deus está mostrando. Que se faça segundo o modelo, segundo o projeto que te foi apresentado no monte. Deus está dizendo, eu te mandei fazer algo, mas eu só aceito se estiver dentro dos padrões que eu te mandei fazer. Vocês estão entendendo? Fazer a obra de Deus não é do jeito que eu quero, quando eu quero.
essa ainda é a minha obra. E a minha obra, com certeza, não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é Ele mesmo. Deus, Ele está dizendo para nós, eu quero que vocês façam algo para mim. Mas eu posso fazer do jeito que eu quero? Não. Eu não quero do seu jeito. Eu quero do jeito que eu te mandei fazer. É como se Deus ele estivesse dizendo, eu quero que você seja santo. Eu não quero que você invente santidade. Porque santidade inventada não passa de religião. Eu quero que você seja santo como eu sou santo. Olha a planta. Olha a medida. Aí você pergunta, mas como é que o Senhor é santo? Aí ele diz, deixa eu ser santo em você. E aí, queridos, quando nós não temos relacionamentos com Deus, quando nós não temos intimidades com Deus, aí nós criamos padrões de santidade em nós. Nós criamos modelos de santidade. Isso pode, isso não pode. Não, não é esse o padrão de santidade. O padrão de santidade é Deus vivendo em mim e sendo expressado através de mim. Então, queridos, preste atenção. Quando Deus ele deu o modelo para Moisés, e ele disse assim para Moisés, olha, agora diz o povo que traga recursos. Faltou recursos? Faltou não, amados. Eram tantos recursos que o povo dizia assim para Moisés, olha, tá bom, já deu. Interessante, queridos. É que eu nunca encontrei um pastor chegando para os irmãos e dizendo assim, irmãos, tá bom já, chega, vocês estão dando demais. Vocês estão dando muito, chega. Tá bom. Por que será, irmãos, que isso nunca acontece? Sabe por quê? Porque para nossa obra nunca basta. Nunca é o suficiente. Você sabe por que muitas vezes as nossas vidas elas são tão insatisfeitas? Porque estamos vivendo na alma. E a alma ela nunca diz basta. Você lembra quando você pegou o seu primeiro salário? Uau! Dava para tanta coisa. Você fazia tantos planos. E hoje? Dá para alguma coisa? Sabe por quê, irmãos? Porque a carne é insaciável. E a alma é sempre insatisfeita. Aí vem aquela sensação de que a minha mulher era linda, agora não é mais. O meu marido era lindo, era perfeito, agora não é mais. O meu carro era lindo quando eu comprei, agora não é mais. Meu celular era o melhor celular, o celular dos meus sonhos, mas agora já não é mais porque já saíram 2 ou 3 modelos à frente. Por quê, querido? Celular não está funcionando? Sim, tá. Celular está quebrado? Não, não está. E por que está insatisfeito? Não, porque eu queria o novo modelo, o modelo mais atual. Então por que você não está satisfeito? Porque você nunca vai estar satisfeito. E aí nós caímos em si e entendemos que nós não compramos o que precisamos, mas nós compramos o que desejamos. E agora é Deus que tem que pagar os nossos desejos. Queridos, Deus ele não trabalha para você. Ele trabalha por você. É diferente. Se ele trabalhasse para você, você poderia até chamar ele de Papai Noel. Tem gente, queridos, que pensa que prosperidade é ter a posse da matéria. Ser próspero, queridos, é você ter, possuir aquilo que é o suficiente para você sobreviver. E não aquilo que você precisa para ostentar. Às vezes as pessoas querem ter coisas para provar para os outros. Mas às vezes essas coisas que elas adquirem apenas para provar para os outros, nunca realizou o desejo insaciável do coração dela. Tem gente, queridos, que usa roupa, tipo um estilo de roupa que nem gosta, mas ela usa porque está na moda e porque o povo gosta. Estou exagerando aqui no que eu estou falando? Sabe por que isso, amados? Porque não consegue encontrar plenitude em si, aí passa a viver para os outros. E enquanto você viver para os outros, você nunca vai ser pleno em Deus. Enquanto, amados, vocês dependerem do aplauso dos outros, as vaias sempre vão te incomodar. Enquanto você ainda for escravo, dependente do elogio, a crítica ainda vai te ferir. E ferir muito, e ferir profundo. Então o que fazer?
É não depender nem de aplauso nem de vaias. Não é que você vai se tornar uma pessoa insensível, mas é que você vai ter convicção de que o que você está fazendo é aquilo que Deus mandou. É isso que nós precisamos entender. Um homem de Deus não é um homem do povo. E se é um homem do povo, não pode ser um homem de Deus. Porque é impossível você agradar a Deus e agradar ao povo. Se nós, aqui, nesse grupinho que está aqui, nós decidimos assim, vamos escolher que cor vamos pintar essa sala aqui. Eu tenho certeza que no final desta reunião, isso aqui vai virar um arco-íris. Porque cada um vai querer fazer de um jeito. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, nem é do meu jeito, nem é do seu. Não é o pastor, não é o líder. É Deus que tem que conduzir a igreja. A igreja, ela é para ser teocrática. É isso que nós precisamos entender. Queridos, nós temos essa tendência de querer fazer do nosso jeito. Todo mundo aqui sabe ser presidente da República. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer à Constituição. Quase todos aqui sabem ser técnico de futebol. Ah, tem que escalar assim, tem que fazer daquele jeito. Tem que armar estratégia, armar o meio-campo, armar dessa forma, daquele jeito. Enfim, a gente sabe de tudo. Só que sentado na cadeira é fácil falar. Mas vai fazer. Se alguém me oferecesse 100 mil por mês para ser presidente da República, eu não queria ser. Porque de fora, tudo é muito fácil fazer. E é isso que eu preciso entender. É isso que nós precisamos entender. Entender que nós precisamos sair da expectativa. Escute uma coisa, queridos. Só pode servir ao povo quem morreu. Então isso vai nos curar de reuniões cheias e reuniões vazias. Quantas pessoas tinham hoje? Quantas tinha no outro dia? Deus não está preocupado e nós não precisamos estar preocupados com isso. Não é quantas pessoas tinha, mas quantos estão sendo formados. Então, queridos, finalizando, nós precisamos entender que o que nós queremos é ser o oposto do que nós queremos. Porque muitas vezes nós estamos querendo amor, mas dando cotoveladas. Nós estamos querendo atenção, mas muitas vezes desprezando e sem ter atitudes. A palavra diz que o que queres que os homens te façam, faz vós primeiro. Queridos, vamos sair da esfera da cobrança, da passividade, da receptividade e diga assim, Deus me mandou fazer e o que eu quero eu vou gerar. Amém? Estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Existe um padrão, existe um modelo. E aí eu pergunto, quem mandou você fazer o que você está fazendo? Querido, sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão procurando aquela igreja legal. Aquela igreja não é legal. Aquela igreja pode isso. Aquela igreja não pode isso. Não, queridos, não é uma questão de legal e nem que pode ou não pode. Tem que entender o que é o fundamento da palavra. Então, o que está sendo apresentado para as pessoas é a igreja à moda da casa. Aqui pode pecar. Não, mas ali já não pode pecar. Aqui pode beber, ali já não pode beber. E aí a gente vê a indústria aí da literatura fabricando, produzindo Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para o jovem, Bíblia para o casal, Bíblia para isso, Bíblia para aquilo. Bíblia para o igrejado, Bíblia para o desigrejado, Bíblia para o católico, Bíblia para o protestante. E aí nós vemos que está sendo distribuído, confeccionado Bíblia para todo mundo. Bíblia para agradar o público. Mas a Bíblia não é para agradar o público. A Bíblia é a palavra de Deus. E isso doa em quem doer. Mas isso também, amados, não é pecado. Nós estamos falando aqui da obra de Deus e da obra do homem. Daquilo que foi o homem que decidiu fazer e aquilo que o homem foi inspirado a fazer pelo Espírito de Deus. Os casais, os homens e as mulheres, assistem aquelas novelas romantizadas ali, e depois a mulher quer ter o homem daquele jeito, o homem quer ter uma esposa daquele jeito. Aquilo ali não é de verdade. Aquilo ali são atores, encenações, ilusões, mentiras.
Porque o padrão da mulher está na Bíblia. O padrão do homem está na Bíblia. O padrão do casamento está na Bíblia. Eu quero de verdade, irmãos, é que vocês busquem Deus. É que vocês meditem na palavra de Deus. Eu quero que vocês ouçam Deus falando no coração de vocês. Eu quero que vocês cresçam, amadureçam. Eu quero que o cristianismo que nós temos pregado, nós temos alcançado, sendo iluminado, revelado através do Filho, ele cresça na tua vida, ele cresça no teu casamento e ele reflita no seu trabalho. Escuta, queridos, quando isso for realidade, você vai poder ser um libertador na vida do outro. Libertar o seu irmão do capitalismo, do humanismo e dizer assim: você não vai se realizar em nenhum lugar. Em nenhum lugar você vai se realizar. Porque o único lugar que o homem pode se realizar é nele. Se realizar plenamente apenas nele. Queridos, que tudo que você fizer seja aquilo que Deus te mandou fazer. E mais uma vez essa pergunta fica para nós. Quem te mandou fazer o que você está fazendo? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.